Ó, meu bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Vocês, meus prezados companheiros de estudo bíblico, e você que está visitando o canal ou o site, a primeira vez que está chegando, seja bem-vindo também. E já fica o convite para fazer parte da nossa família aí e voltar mais vezes, tá certo? O nosso vídeo de hoje a gente vai tá gravando esse vídeo aqui assim em respeito ao comentário de algumas pessoas que têm assim um pensamento que a gente não deve expor pessoas nas redes sociais. Por exemplo, como tem pessoas que comentam assim, né? Que quando alguém está errado, nós devemos chamar ele lá do lado e conversar e não expor nas redes sociais. Como, por exemplo, o bom patrão, né? Se o funcionário não tá correspondendo ali, né? O patrão certo, honesto, ele chama o funcionário lá à parte e conversa com ele, né? Bom, então nós vamos ver a esse respeito sobre o crente, né? O cristão, se ele deve agir dessa mesma maneira com, vamos dizer assim, por exemplo, eu sou um cristão, eu não tenho uma denominação e não sou líder de nenhuma denominação. Não sou líder de ninguém, né? Eu sou companheiro com vocês de nós juntos estudar a Bíblia. Não sou professor, não sou nada. Então, por exemplo, no meu caso, será que eu devo de as coisas que eu vejo que está errado, que eu comparo com a Bíblia e vejo que está errado, que alguém está agindo de uma maneira que vai trazer escândalo para as coisas de Deus, que vai escandalizar o Evangelho. Às vezes uma pessoa, mesmo sem notar, pode fazer alguma coisa de escandalizar o Evangelho. E tem aquelas pessoas que não estão nem aí se escandaliza o Evangelho, que ele, saindo da maneira que eles querem, o resto que se lasque. Assim, no português bem abrasileirado nosso, né? Então a gente tem de considerar uma série de coisas aqui. Eu, amados, eu não opino, não dou opinião. Olha, a minha opinião é essa, eu acho que é assim. Eu gosto de pautar aquilo que eu penso, aquilo que eu falo. Eu gosto de pautar pelas Sagradas Escrituras, de acordo com o que está escrito na Bíblia, ou pelo menos procurar viver de acordo com o que está escrito na Bíblia. Então, sendo assim, né, para a gente responder a essa questão aí de alguns telespectadores e para outras pessoas também que podem ficar na dúvida, né? Quantas pessoas podem estar na dúvida assim, né? Será que vê, por exemplo, tá lá na denominação, vê as coisas erradas lá, será que eu devo de falar para aquelas pessoas? Será que eu devo de pôr na internet? Será que eu devo de ficar quieto? O que eu devo de fazer? Eu acho que aqui nós vamos, amados, nós ter uma direção, não de mim, não do que eu penso, mas de Jesus Cristo, através do Espírito Santo que está na palavra de Deus. Então vamos na fonte, vamos na palavra de Deus para nós ter a certeza que nós estamos tendo uma orientação correta. Tá certo? Vamos lá então? Você vê aqui, eu coloquei aqui, onde lavar a roupa suja? Uma pergunta, onde que a gente lava a roupa suja? E aqui o tema, né, sobre expor os irmãos aí no caso, ou seja, os cristãos. Seja cristão de verdade, seja os cristãos só da boca para fora, mas é aqueles que professam a fé em Jesus Cristo, né? Então vamos começar por esse texto aqui, que muitas pessoas pegam este texto aqui. Mateus capítulo 18, versículos 15 ao 17.
O próprio Jesus ensinando ali para os discípulos. O que que Jesus falou? Se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Quer dizer, que Jesus está falando que ó, se teu irmão pecar contra ti, vai lá e se acerta com ele, você e ele, só. Se ele te ouvir, beleza, né? Ganhaste o teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas para que, pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda palavra se estabeleça. Por que levar? Seu irmão lá não quer fazer as pazes com a gente, né? Então leva mais duas testemunhas, por quê? Para ficar comprovado através de testemunho que a gente procurou as pazes com a pessoa. Entende? Então, caso qualquer coisa que aconteça, não. Tem testemunho que eu procurei a paz com ele. Não quis fazer o que ele é. E daí o que no versículo 17? E se ele não atender, diz-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera como gentil e publicano. Você nota que esse texto aqui, mano, esse texto está falando a respeito de irmão para irmão. É individual. Vamos dizer, por exemplo, você que está vendo esse vídeo, onde você congrega, tem alguém que te ofendeu, falou mal de você, qualquer coisa, enfim. Te ofendeu, você não deve. O que vai ficar melhor do que ficar guardando rancor no corpo quieto e pôr pedra em cima? Não se põe pedra em cima das coisas. O certo é ir e tirar limpo com essa pessoa as dúvidas. Olha, o que é que eu fiz para você? Qual é o problema? Vamos acertar, vamos conversar, vamos ver tal erro. Se você me provar que eu estou da maneira que você falou, que você anunciou, então eu vou me corrigir. Agora, se não é, se é você que está inventando coisa, ó, pera aí, né, irmão? Vamos modificar as coisas aí, porque eu estou sendo prejudicado com isso. Quer dizer, tem uma boa conversa. Como diz ali, se ele ouvir, não, estava errado, reconhecer, pedir desculpa, ótimo, aperta a mão. Acabou, esqueçamos aqui. Acabou o problema aqui. No entanto, se ele se levantar, o que faz? Toma dois irmãos e leva junto numa próxima oportunidade e vai lá tentar mais uma vez. Se ele não aceitar, diz a igreja. Você vê a escadinha? Primeiro é só gente com a pessoa. Não deu certo? Então daí já não fica mais só entre a gente e a pessoa, já fica um pouco que exposto. Porque daí tem que expor o problema para mais duas pessoas ou três. Se mesmo assim a pessoa não aceitar, aí é para falar para a igreja, na igreja já está praticamente público. Aí tem que expor a situação. Então você nota que este texto não está falando sobre lavar roupa suja em casa. Ele está falando em fazer um acerto, procurar fazer um acerto quando nós somos ofendidos por um irmão. Não é pessoa de fora, amados. Aqui está falando de irmão, veja bem. Se teu irmão pecar contra ti. Então, é uma pessoa para outra. Só nós dois que sabemos, então vamos acertar nós dois. Não quer acertar? Então, eu vou pegar mais duas testemunhas para provar que eu estou procurando a paz. Se acertou ali, beleza. São 4 pessoas que estão sabendo do problema. Não está ainda totalmente exposto. Se não aceitar, é para dizer para a igreja. Então vai ser exposto para todas as pessoas da igreja. Digamos que seja uma igreja pequena, 100 membros. 100 pessoas ali vai ficar sabendo. Fora os 4 ali, mais 100 pessoas vai ficar sabendo. Mais ainda, porque daí a igreja vai espalhar para outras pessoas, sabe que tem pessoas que espalham. Então não tem como ocultar. E vamos entender, amados, que esse texto é quando existe um pecado de uma pessoa para outra. É diferente de quando alguém publicamente
está pisando no Evangelho, está pisando nas Escrituras, está pisando o Filho de Deus, está dando escândalo, está fazendo vergonha para o Evangelho, publicamente, amados, daí já é público. Então a gente tem de corrigir publicamente, sim. Por exemplo, eu estou falando para vocês aqui, não tem mais ninguém aqui perto de mim, só eu aqui no estúdio. Se uma pessoa lá de São Paulo, aqui é Ponta Grossa, no Paraná, se a pessoa lá de São Paulo, ou lá, como tem pessoas lá da Índia, que vê os meus vídeos, Índia, do Paquistão, tem pessoas de Portugal, de várias partes. Como que eu vou me acertar só com aquela pessoa? Não sei o número de telefone dele nem nada. E a gente, quando o assunto é pisar no Evangelho, é abusar com as coisas de Deus, quando é crente, eu não estou falando de incrédulo, incrédulo deixa ele lá, deixa que pise, deixa que ofenda. Quando é cristão, que nem a gente, faz parte da família cristã, então não tem como a gente falar só com a pessoa lá. E além do mais, a pessoa não está ofendendo a gente, não é particular. Não é individual, é uma coisa que a pessoa, por exemplo, está aí na internet abusando do Evangelho. Então é uma coisa que não é individual, não tem como falar só por essa pessoa. Tem que expor mesmo. Porque nós vamos ver outros textos aí para vocês verem como a gente tem que falar. Mas vamos ver. Este texto fala, então, a ofensa individual, procurar acertar individual, procurar acertar, como diz, lavar roupa em casa, né? A roupa suja em casa, com a pessoa, mas se não houver jeito, veja que vai expondo, expõe para mais duas pessoas, expõe para a igreja, se não tiver jeito, vai, expõe para tudo. Olha. Como que expõe? Tantas pessoas perguntavam, aquele irmão lá da igreja de vocês, não é mais. Aquele lá é um falso irmão, não tem condição. Foi tentar todas as maneiras com ele, ele não quis. Então não faz mais parte. Beleza? Agora, quando é público, quando é como acontece as igrejas, certas igrejas aí que são verdadeiros clubes, são verdadeiros palcos de teatro, palcos de shows, enfim. Tem muitas igrejas aí que mudaram totalmente a igreja, nem parece mais ser igreja. Algumas parecem ser um centro de terreiro, sem ofender o pessoal espírita lá, é problema deles, só que o nosso modo a nossa fé não condiz com a fé deles. Então, tem certas igrejas que estão imitando o que eles fazem lá, roubando lá as atitudes deles. Tem igrejas que, veja bem, hoje em dia pagam fortunas para determinadas bandas e cantores e cantoras, verdadeiros astros e estrelas vinham ali, pagam fortuna só para vir levar o povo, porque o povo não quer saber muito das coisas de Deus, o povo vai mais lá para ver artistas. E esse pessoal gosta do foto e adora, só que eles cobram caro, né? Então, você vê que o evangelho, que Jesus ficava afastado de dinheiro, o evangelho que o apóstolo Paulo dizia, eu trabalho com essas mãos aqui para me sustentar e sustentar a minha equipe para não ser pesado para a igreja. O dinheiro da igreja primitiva que entrava lá para eles era tudo canalizado para ajudar os santos que estavam passando necessidade. Hoje não, o negócio mudou tudo. Então, amados, quando se trata disso, aí nós temos que abrir a nossa boca e expor para o mundo que aqueles movimentos são falsos. E também esses vídeos aí no YouTube, nas redes sociais, onde for, tem pregador para tudo que é gosto de crente, de crente não vou dizer, de cristão, cristãos nominais.
que está mais interessada em vida boa do que sofrer por amor de Cristo. Então, qual que deve ser a atitude do cristão? Veja bem aqui, do verdadeiro crente. Como as lideranças. Por que pus com liderança, amado? Porque, veja bem, as pessoas que não são liderança na igreja, às vezes tem pessoas convertidas de novo, pessoas que vêm lá, às vezes de uma denominação, que te entendeu que lá é uma barbaridade, não tem como ficar lá. A pessoa que é sincero, quer agir de acordo com a vontade de Deus, e de repente procura vir, mas ele vem com todo aquele costume lá, faz coisas erradas, e é preciso ter paciência. Aí sim, ali é lavar a roupa suja em casa até ficar limpinha. Não tem por que expor, porque tem aquela pessoa tá, vamos dizer assim, tá fazendo coisa errada, mas inconsciente, não sabe que devia agir diferente. Então a pessoa assim tem que ter paciência, tem que mudar. Agora, amado, pessoa que pega aí para ensinar, que se põe lá de super ungido, não toca em mim, não chegue nem perto, porque eu tô explodindo da unção de Deus aqui, não sei o quê, e pessoa que está ali para ensinar as pessoas. Quantas pessoas que vai em determinadas igrejas lá com aquela sede de escutar a palavra de Deus, de escutar uma solução para a sua salvação, vai lá escutar, falar sobre comida, banquete, sobre moda, sobre finanças, sai pior do que quando entrou. Entende? Então, como a gente tratar esses casos aí? Ó? Nós vemos aqui como diz aqui, tratar com as lideranças, que é esse povo que dirige igrejas, que põe vídeos aí na internet, seja no YouTube, nas redes sociais, seja onde for. Aqueles vídeos, amado, com aquele quadrado do QR Code em cima, pedindo dinheiro, mendigando. Essa pessoa que mendiga dinheiro, amado, essas pessoas que se dizem cristão, que ficam pedindo membros, que ficam vendendo bugiganga na igreja para arrecadar dinheiro, que ficam desesperados ali, número de conta bancária, não sei o que, para as pessoas estar dando dinheiro para eles. Essas pessoas não são servos de Cristo, não são. Porque se fossem, eles iam pedir para Jesus, não para as pessoas. O próprio ser humano aqui, um patrão, ele envia, por exemplo, um funcionário para ele trabalhar lá numa outra cidade, ele arca com toda a despesa para que o funcionário fique lá tranquilo, trabalhando com tudo que precisa. Agora a pessoa diz que vai fazer a obra de Deus, mas tem que mendigar como um mendigo aí. Primeiro eu tenho que arrecadar para mim fazer a obra de Deus. Não é fazer obra de Deus, é fazer obra de uma denominação, de uma coisa assim. Não é fazer discípulo para Cristo. Então, amados, nós temos de essas coisas, não podemos querer lavar esse tipo de roupa suja em casa. Não tem como. Tem que expor mesmo para que as pessoas olhem para o Evangelho e tenham um pouquinho mais de temor de Deus e voltem. Se arrependam, voltem para o caminho, ou então que passem vergonha mesmo. Tá certo? Vamos ver como que Jesus tratava. Você veja que Jesus tratava os pecadores, aquelas pessoas que não tinham entendimento, ele tratava com o maior carinho. Que nem aquela mulher que foi pega no adultério, os religiosos levaram para ele condenar. O que ele fez? Ele expôs publicamente os pecados deles, que estavam acusando aquela mulher. Porque eles acusavam a mulher, ela pecou sim. Estava errada. Mas ela não tinha conhecimento da lei, daquelas coisas. E eles que conheciam a lei, que eram os que era para ensinar o povo. Por que quando Jesus falou para ele que quem não tiver pecado, atire a primeira pedra nela? E por que eles saíram de um por um
partir dos mais velhos até os mais novos, foram saindo fora e deixaram só aquela mulher e Jesus ali. Porque eles sabiam que se movesse uma pedra do lado daquela mulher, eles estavam fazendo o certo. Ali a lei mandava apedrejar mesmo, matar. Mas daí, e eles? E o pecado deles, como é que ia ficar? Aí Deus ia apedrejar eles, porque eles iam estar, vamos dizer assim, cobrando de uma pecadora, sendo que eles eram pecadores também. Então Jesus tratava as pessoas que não conheciam as coisas com o maior carinho para que as pessoas conhecessem. Mas aqueles, amados, que diziam conhecer, aqueles que eram os ungidos lá, como hoje, a gente vê gideões afora aí. Esses, amados, como é que Jesus tratava? Mateus capítulo 12, verso 34. Raça de víboras. Como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Para esse pessoal, Jesus chamava de raça de víboras. Que Mateus 23, 14. Ai de vós, escribas e fariseus, eram os chefões da lei lá. Eram os que estavam ali para ensinar o povo. E o que Jesus chamou eles? Hipócritas. Hipócritas. Porque devorais as casas das viúvas e para justificar fazeis longas orações. Por isso, sofrereis juízo muito mais severo. Então Jesus não era complacente com esse tipo de pessoa. E vocês acham aqui que Jesus está falando de um em um, chamando lá numa salinha lá e tendo com eles? Jesus expunha eles publicamente. Era no meio do público. Mateus 23, 33. Serpente, raça de víbora, como escapareis da condenação do inferno? Amados, Jesus era duro com esse pessoal que conhecia as coisas de Deus e abusava delas. E nós hoje, ai, não pode falar, tem essa roupa suja, você lava em casa. Pois é, né? Então Jesus estava errado, porque Jesus não lavava roupa suja em casa, era em público mesmo. Vamos ver mais outros textos aqui. João 8,44. Vós quem? Esses são fariseus e saduceus e doutores da lei lá. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, chamais de filhos do diabo, e quereis satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Bom, aqui nós vemos Jesus nos dando exemplo como tratar com pessoas que se dizem, eu sou teólogo, eu fiz curso ouro, eu tenho o diploma de bacharelado em teologia, e blá, 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 e blá, blá, blá. O trato de Jesus com essas pessoas era esse. E Jesus é o exemplo para nós. Vamos ver aqui como que o apóstolo Paulo, qual era o trato dele também com determinadas pessoas. Se era lá no gabinete, lá e separado. Filipenses capítulo 1, versículo 16. A segunda parte, só pois que é, sabendo que fui posto para a defesa do evangelho. Então, o apóstolo Paulo, por exemplo, os outros também, mas aqui nós vemos o apóstolo Paulo como um defensor do evangelho, como que ele tratava as pessoas. As pessoas, os próprios companheiros deles, apóstolos que nem ele. Como que ele tratava? Gálatas, capítulo 2, versículo 14. Mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do evangelho, disse a Pedro na presença de todos. Não era lá no gabinete, lá no quartinho, lá separado, só Pedro, só o apóstolo Paulo e Pedro. Ai, Pedro, você errou, papapá. Foi no meio de todo mundo, na presença de todos.
Que o apóstolo Paulo falou para Pedro aqui? Se tu, sendo judeu, vive como os gentios e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeus? Você veja aqui que o apóstolo Paulo repreendeu o apóstolo Pedro, que era apóstolo igual a ele, por quê? Porque o apóstolo Pedro não estava andando diretamente conforme a verdade do evangelho. Então, mano, qualquer pessoa pode pegar esses pilantras da fé, esses picareta, amados. Eu não estou falando de todas as igrejas da cristandade, de todos as pessoas que postam vídeo no YouTube ou na internet. Eu estou falando dos picareta. É fácil de vocês verem. É fácil de vocês verem se esses de internet e televisão que tem aquele quadrado lá, o QR Code para escanear ali com o celular para dar dinheiro para eles, que eles dizem que é para a obra de Deus. Só que o Deus deles lá, né? Deus deles lá, porque não vai para a obra de Deus, porque o que eles fazem não é obra de Deus. Eles estão fazendo a própria obra deles. Então, quando você vê esse pessoal aí na televisão e na internet, lá com aquele quadrado QR Code, para pedir dinheiro, vê lá número de conta bancária, número de Pix para ajudar. Entende? Me desculpe a palavra, se você ajudar, porque você é trouxa. Verdade mesmo. Porque eles estão dizendo que é para a obra de Deus, mas eles não fazem a obra de Deus, não estão nem aí com a obra de Deus, estão fazendo a obra deles. Porque se eles estivessem fazendo a obra de Deus, Deus ia sustentar para eles e eles não precisavam pedir para as pessoas. Amados, eu estou fazendo esses vídeos aqui. Quando que você vê num vídeo meu vendendo livro, vendendo curso disso e daquilo, essas abominações, ou vendendo qualquer tipo de bugiganga, ou nos meus vídeos você vê lá QR Code pedindo dinheiro, ou número de Pix, ou número de conta para depósito. Eles inventam que tem tanta despesa para isso e para aquilo. Eu sou pobre, amados. Deus me sustenta para fazer isso aqui. Eu não preciso estar pedindo dinheiro para os outros. Se eu tivesse pedindo dinheiro para vocês, eu estava dizendo que o meu patrão, o meu senhor, é um mendigo. É um miserável que não pode, que me manda fazer a obra dele e não me sustenta. Que vergonha, né? Poxa, amados, é difícil a gente ter de falar isso, mas tem que falar. Então, como nós vemos aqui no texto, o trato do apóstolo Paulo com aqueles que, como ele, estavam incumbidos de fazer a obra de Deus e começavam a inventar moda, a fazer diferente. Ele repreendeu Pedro publicamente, porque não andava bem diretamente conforme a verdade do Evangelho. Passou vergonha no meio de todos ali. Aqui em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 20, o que diz aqui? Ó, aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. O que é esse versículo aqui? O apóstolo Paulo, como ele viajava e passava por muitas igrejas, ele deixou numa igreja lá o Timóteo como alguém encarregado de formar bispos para as igrejas. E daí ele falou a respeito da igreja, como que ele tinha de tratar aqueles que estivessem vivendo em pecado na igreja. Quer dizer, aqueles que estavam vivendo em pecado e não queriam se arrepender. Queriam viver do jeito deles e não de acordo com a doutrina dos apóstolos. Repreende na presença de todos, para que passem vergonha mesmo. Sabe, mas tem que repreender e tem de mostrar pela Bíblia que a pessoa está errada. Não adianta criar confusão. Tito, capítulo 1,
verso 10 e 11. Porque existem muitos insubordinados, paradores, frívolos e enganadores, e especialmente da circuncisão. É preciso fazê-los calar. Então, amados, você veja como a própria Bíblia diz que é preciso fazer calar essa gente que estão aí torcendo o evangelho e que estão assim, não estão vivendo de acordo com, não agem, não mostram, eles fazem coisas que envergonham a Deus, modificam o evangelho, tornam aquilo que deveria ser a igreja do Senhor, vira um clube, vira um terreiro. Então as pessoas têm de falar mesmo, têm de expor publicamente. E para encerrar aqui, nós temos aqui ó, o livro de Provérbios, capítulo 27, verso 5. Melhor é a repreensão aberta do que o amor encoberto. Então, amado, a repreensão deve ser como a Bíblia manda. Deve ser pública, assim. A gente tem que falar aquilo que está de acordo com a doutrina dos apóstolos, de acordo ali com a palavra de Deus. E se as pessoas que estiverem pisando errado, caminhando fora do trilho, usando o nome de Deus, usando o nome de Jesus, usando Bíblia, para tirar proveito próprio e desencaminhar em outras pessoas, eles vão se acertar com Deus. A gente tem que expor eles, para que o mundo veja quem que eles são. E se eles se tocarem, se eles se arrependerem e voltarem para o que é certo, o que é correto para Deus, ótimo, amados. A gente que falou, a gente vai estar na satisfação de que fez o certo, vai agradecer a Deus por aquelas almas que se arrependeram, que voltam para o Senhor, né? E aqueles que não se arrependeram, que eles quiserem continuar na vida torta deles, a gente vai estar com as mãos limpas, porque a gente falou, não deixou de falar. Quando eles chegarem diante do Senhor, lá eles não vão ter que tentar se justificar, porque vai estar escrito lá que dia tal, hora tal, eles ouviram a verdade e não quiseram se converter. Tá certo? Bom, acho que tá aí os textos bíblicos, não adianta a gente ficar falando muito, né? Os textos falam por si. Eu acredito que a pessoa que é sincera entende perfeitamente o que está escrito ali na Bíblia. Então, respondendo ao questionamento das pessoas que é, acharam assim que eu sou meio radical, meio bruto no modo de falar, amados, eu não posso, o que eu falo, como vocês estão vendo, é o que está escrito. Eu não posso falar diferente. Não tem como eu ser, digamos assim, baixar o volume e nem fazer diferente. Porque daí eu vou estar me condenando a mim mesmo. Né? Não, não é possível. Então, a gente está aqui para. O Senhor colocou a gente aqui para a gente falar da maneira que é preciso falar. E eu espero, então, ter esclarecido a pessoa que achava, né, que era radicalismo. Amados, veja como o versículo de Provérbio diz ali, né, melhor é a repreensão aberta do que o amor encoberto. Então não adianta a gente fingir que está tudo certo, tá tudo bem, por companheirismo, por não querer ofender, medo de perder uma amizade ou alguma coisa assim. A gente tem que ser certo, amado, porque a gente tem que se alegrar com aqueles que realmente se convertem e a gente possa estar, então, tudo como uma família verdadeiramente no corpo do Senhor. Certo? Eu, terminando esse vídeo, a minha gratidão, claro, é a Deus em primeiro lugar, mas a minha gratidão a você, principalmente que ficou neste vídeo até o final. E
A minha oração que o Senhor abençoe, guarde você e tua família, ore por mim, para a minha família também. Ah, e não esquecendo, amados, olha, eu conto com vocês para esse vídeo e alcançar mais pessoas aí na internet. Porque vocês vejam uma coisa, esse vídeo aí dos artistas de plantão, dos falsos profetas e falsos apóstolos de plantão, tem milhões de visualizações, milhões de inscritos. As pessoas gostam daquilo lá. Eu, por exemplo, como vocês verem aí, eu não estou puxando brasa nem para um lado nem para outro. Estou procurando trazer a todos a verdade ali. E, infelizmente, as pessoas veem os vídeos e não compartilham, não se interessam muito. E é incrível, né? Como que aquele pessoal gosta daquelas barbaridades lá, né? Aquele balanço lá, embalar a carne. Tem muita gente fazendo, mas parece que tem tão poucas pessoas que prezam pela verdade, pela palavra escrita, como está, né? Então eu peço para vocês, amados, vocês que estão com a gente aqui, vamos juntar força, vamos batalhar junto, para que a palavra de Deus não fique abafada, não fique lá no YouTube, lá escondido, lá. Porque eu vou dizer para vocês uma coisa. Se vocês, eu também, porque eu vejo o vídeo de outros irmãos aí, verdadeiramente cristãos, que comprometidos com a palavra de Deus. Então, se nós, amados, nós não compartilhar, nós não ajudar essas pessoas que são sinceras para com Deus, que trazem a verdade, que procuram trazer a verdade para nossas almas, se nós não colaborar com essas pessoas, de dar um like ali, um gostei, de fazer algum comentário aí no vídeo, se a gente não compartilhar, se a gente não se inscrever nos canal dessas pessoas que são sinceras, amados, o evangelho do Senhor vai ficando sufocado, vai ficando lá no fundo do YouTube, lá que ninguém vê. Então, para que os vídeos vá, para que a palavra progrida, vá para frente, é preciso a colaboração daqueles que são crentes, daqueles que são fiéis a Deus, daqueles que são o corpo de Cristo. Nós temos de lutar por isso. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, é espiritual. Então nós temos de fazer, amados, a nossa parte. E eu peço para vocês que façam isso. Você quer ver esse vídeo aqui? Tá certo o que eu estou falando, irmão? Me julgue, eu peço. Me julgue. Tá certo? Então, amados, não é esse esforço. Eu estou me expondo, eu estou dando a minha cara a tapa para levar a verdade para as pessoas. Você compartilha, talvez você perca algumas amizades, talvez se você está congregando em alguma igreja, talvez te repreendam lá. Mas, queridos, o que interessa é Deus estar contente com o que nós fazemos e não as pessoas. Porque se nós for agradar as pessoas, nós vamos ter de fazer um monte de evangelho diferente para agradar uma, agradar outra, agradar outra. Aí nós vamos lá em cima. Aí sobe mesmo. Mas isso não interessa. Eu prefiro ficar, até que se os meus vídeos não forem para mais pessoas, Deus está vendo que a culpa não é minha, porque a minha parte, o meu esforço eu estou fazendo. Não estou cobrando nada de ninguém, não tô pedindo ajuda para ninguém. Deus tem sustentado tudo e eu estou procurando fazer a minha parte. Então eu peço para você que você vê esses vídeos também. Se você acha que está certo, se você concorda comigo, não meça esforço. Faça tudo que se puder para mandar esse vídeo para frente, para mais pessoas verem. E para mandar esse vídeo mais para frente, é como eu te falei, comentar, compartilhar e dar um like ali. Fazendo isso, o YouTube vai entender que o vídeo é bom, que o vídeo é relevante e vai mandando para mais pessoas. Agora, se não tiver isso, o vídeo fica parado. Só você vê, ninguém mais. Bom, acho que falei bastante, então a gente encerra por aqui. E se for do agrado do Senhor, nós se vemos no próximo vídeo, tá bom? Fiquem todos com Deus e
Até o próximo vídeo, se o Senhor assim nos permitir.